Para negar, a cozinha é um dos ambientes mais difíceis de decorar. Ela possui vários equipamentos que são os eletrodomésticos, várias texturas, o piso, a bancada, a cor do armário, dificultando nas nossas escolhas. Hoje eu vou te mostrar 4 coisas que eu detesto quando entro em uma cozinha e 4 coisas que eu amo quando entro em uma cozinha planejada. Vamos começar pelos 4 itens que eu detesto em uma cozinha. O primeiro deles é uma cozinha toda em uma única cor, principalmente se for uma cozinha toda branca, onde vamos ter o revestimento branco, bancada branca e os armários brancos. Mesmo sendo uma cozinha que agrada uma grande parcela de pessoas por passar uma sensação maior de limpeza, ela é uma cozinha que ela não tem uma sensação de aconchego, ela é uma cozinha fria. Ela agrada uma grande parcela das pessoas por trazer essa sensação de limpeza, né? Por ser uma cozinha mais clara. Mas, se você gosta de cozinhas mais claras, entre com um tom de madeira mais claro, porque ele casa muito bem com o branco. Você utilizando esse tom de madeira mais clara nos armários superiores ou nos armários inferiores, que vai ficar uma composição bem interessante. Se você não gostar do tom de madeira, você pode optar também por um tom de cinza, que casa muito bem com tons brancos. Utilizando um tom de cinza, você vai trazer um toque de sofisticação e um toque mais moderno para o seu ambiente. A segunda coisa que eu não gosto em uma cozinha é o escorredor. Sei que o escorredor é prático, é funcional, mas esteticamente ele é um trombolho. Ele é grande e cria uma poluição visual. Uma solução para a gente poder não utilizar ele é a gente fazer a instalação de uma calha úmida. Porém, para fazer a instalação de uma calha úmida na bancada, precisa ser previsto na etapa de projeto, porque precisamos de uma bancada mais profunda e precisamos também de colocar a tubulação de drenagem. Mas não é sempre que conseguimos, né, uma profundidade ideal poder estar utilizando a calha úmida. E um outro ponto também da calha é com relação ao custo. Ela tem um custo bem mais elevado quando se comparado com o escorredor. Um outro ponto também é que você não consegue colocar panelas, né, e vasilhas muito grandes dentro da calha para poder escorrer. Alternativa também para fazer a substituição do escorredor tradicional é utilizar um escorredor do tipo tapetinho, que é um escorredor que ele é siliconado, que você coloca ele na bancada, utiliza ele, né? E quando as vasilhas já estiverem escorridas, pode guardar ele, que por ser siliconado, você consegue enrolar ele e guardar com maior facilidade. Um outro item que pode ser utilizado para substituir o escorredor tradicional é fazer o uso de uma lava-louça, que além da praticidade de lavar as louças, né, você pode utilizar ela para secar panelas maiores. O terceiro item que eu não gosto em uma cozinha é utilizar a cuba de sobrepor. Ela é bonita esteticamente, mas ela não é prática e nem funcional para o dia a dia. Eu não gosto de utilizar ela porque ela tem uma borracha de vedação em volta dela. Com o passar do tempo, essa borracha ela vai empretejando e também vai acumulando lodo, e que é muito difícil de fazer a limpeza. Um outro ponto também que tem a ver com essa borracha é com relação à vedação. Essa borracha ela foi feita para poder fazer a vedação. Porém, com o passar do tempo, a borracha ela vai ressecando e vai trincando. E isso, quando a sua área molhada da bancada tem água, essa água ela pode entrar por baixo da cuba e estragar os armários. Um outro ponto também que eu não gosto de colocar a cuba de sobrepor é com relação à limpeza da bancada, porque quando você vai limpar a bancada, você precisa rapar com a maior precisão para fazer, né, com que a água ela pule da cuba para o seu interior para poder escorrer, o que não é nada prático para o dia a dia. Uma solução para esse problema da cuba de sobrepor é utilizar a cuba de embutir, que é a cuba que ela vai embaixo da bancada. Esse tipo de cuba você não vai ter problema com a limpeza da goma, né, essa goma de vedação, e nem problemas com a manutenção da bancada, porque nela você não vai ter nenhum tipo de degrau, né? Então você vai conseguir rapar ali a água da bancada com maior facilidade. Quarto item que eu não gosto em uma cozinha: fazer uma cozinha com o pé direito duplo. Fazer uma cozinha com o pé direito duplo, que é aquele pé direito mais alto, você implica em vários problemas. O primeiro deles quando você estiver cozinhando, o cheiro ele vai se espalhar com maior facilidade por todo o ambiente. E não só o cheiro, né? A gordura também. Um outro ponto que eu não gosto
que eu acho esse o principal, é com relação à coifa. Quando você tem um pé direito muito alto e você quer colocar uma coifa com a maior eficiência, você vai ter que colocar dutos a mais. Então, você vai ter uma grande quantidade de dutos, né, descendo ali nesse pé direito duplo, o que vai impactar bastante no efeito estético, né? Vai ter uma poluição visual maior. Outro ponto que eu não gosto de utilizar o pé direito duplo para cozinhas é com relação ao revestimento, principalmente quando as pessoas pensam em revestir toda a cozinha, o que eu não acho que é interessante. A gente precisa revestir apenas aonde tem necessidade, mas algumas pessoas gostam de revestir, então revestir um pé direito duplo não é nada interessante nem barato. Ponto que eu não gosto no pé direito duplo é com relação aos armários. Se você pensa em fazer armários que vão até o teto, porque se você pretende fazer esse tipo de armário, ele não vai ficar esteticamente bonito e não vai ser viável. Claro que não é possível, né, fazer esse tipo de armário em pé direito duplo, porque ele não fica viável economicamente e nem funciona. Mas em alguns pé direitos mais altos, como 3,70, 3,80, que a gente costuma ver em cozinhas, ele não vai ficar funcional. Ponto extremamente importante que eu não gosto do pé direito duplo em cozinhas é com relação à iluminação. Iluminar uma cozinha que tem um pé direito duplo, na maioria dos casos, a iluminação não fica 100% eficiente. E você precisa também trabalhar com iluminação muito específica para ter o máximo de eficiência, o que faz com que o custo dessa iluminação seja elevado. É interessante que quando você vai fazer uma cozinha, né, que você tenha ali um pé direito mais baixo, porque assim você vai conseguir iluminar ela de uma forma eficiente, porque a cozinha ela é um lugar que demanda de muita iluminação, que demanda de uma iluminação que seja eficiente para iluminar toda a superfície de trabalho. Então, se você tem ou pretende fazer um ambiente onde vai estar integrado cozinha, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, que tem um pé direito alto, como a gente vê na maioria dos casos, faça um rebaixo, deixando a cozinha com um pé direito comum, porque aí você vai conseguir trabalhar com uma iluminação que vai ser muito eficiente e vai ter um custo mais interessante. Você vai conseguir colocar armários até o teto, não vai precisar revestir todas as paredes e também você vai ter menos dutos ali na coifa, né, que não vai causar tanta poluição visual como colocar uma coifa em um pé direito duplo. E dá para trabalhar tranquilo. A cozinha com o pé direito normal, um pé direito aí que pode ir até uns 3 metros, e os outros ambientes que estão integrados, como uma sala de TV, sala de jantar, uma sala de estar, com um pé direito alto. Agora vamos falar sobre as 4 coisas que eu amo em uma cozinha. A primeira delas é uma cozinha que ela é parcialmente revestida. Uma cozinha que ela é parcialmente revestida, ela tem revestimentos apenas aonde é preciso, como em áreas molhadas, na área do fogão, onde a gente tem ali gordura, né? Então a gente vai precisar lavar a parede. Então essas 2 áreas elas precisam ser revestidas e é interessante que o restante tenha apenas pintura. Quando a gente trabalha dessa forma, com a cozinha parcialmente revestida, eu sempre falo que quando a gente reveste toda a cozinha, né, ela fica parecendo um açougue, né? Fica uma cozinha que ela é fria. E quando a gente deixa ela revestida apenas de uma forma parcial, a gente tem uma cozinha com uma sensação maior de aconchego e acolhimento. Segundo item que eu gosto em uma cozinha é utilizar um cooktop no lugar de um fogão normal. Gosto de utilizar o cooktop porque ele traz mais linearidade para a bancada, ele faz a bancada parecer ser uma bancada mais ampla. E um outro ponto também que eu acho mais interessante não ter o forno logo embaixo do cooktop, como um fogão tradicional, onde você já tem ali as chamas, né, e o forno logo abaixo. Ter o forno logo abaixo do fogão, se você estiver utilizando os dois ao mesmo tempo, vai incomodar, porque o forno ele esquenta bastante, né? Então a área ali das pernas ela vai ficar muito quente, podendo incomodar se caso você estiver utilizando o fogão. Você pode trabalhar o cooktop ali na bancada e tirar o forno e colocar em uma torre quente, o que vai ser bem mais prático para você estar utilizando os dois ao mesmo tempo. E sem contar na estética, o cooktop ele vai agregar um ar de mais modernidade e sofisticação para o seu ambiente. Outro ponto que eu gosto bastante quando entro em uma cozinha é quando ela tem vários pontos de tomada.
principalmente tomadas variadas. A gente vê bastante as pessoas fazerem ali uma cozinha com vários pontos de tomada, porém todas as tomadas 110 e 10 amperes. O ideal é que para que você tenha uma cozinha bem planejada, você trabalhe com tomadas variadas. Você pode colocar 220, tomadas com 20 amperes, tomadas 110, 10 amperes. Você tem que variar entre elas, porque a maioria dos eletros que temos hoje, ele tem um pino grosso, que é de 20 amperes, e isso dificulta a entrada, né, deles em tomadas comuns. Você tem que usar ali um adaptador. Ponto também, que é bem interessante para utilizar, são as torres de tomadas. As torres de tomadas, ela deixa o design mais limpo, fica uma coisa mais clean, porque você não tem aquela poluição que as tomadas causam. E a torre, ela é bem versátil, porque em uma única torre você consegue ter tomada 110, tomada 220, tomada 10 amperes, tomada 20 amperes e até mesmo USB. Bem, para colocar uma torre de tomada, você precisa prever isso antes, porque você tem que deixar uma tomada embaixo da bancada, e essa tomada ela precisa ser específica, porque ela precisa suportar todos os equipamentos que vão ser conectados na torre. Então tem que ser uma tomada que a fiação dela é mais grossa. E o quarto item que eu gosto em uma cozinha é a marcenaria. A marcenaria, ela precisa ser bem planejada para poder facilitar o seu dia a dia. Você planeja a marcenaria adaptada para a sua rotina, ela fica mais prática e funcional, o que facilita o seu dia a dia, porque você vai ter ali de uma forma muito fácil um lugar para fazer armazenamento de comidas, um local para poder guardar, né, panelas e vasilhas que você utiliza ali na sua rotina, talheres, pratos. Então, a marcenaria ela é um dos pontos mais importantes de se fazer um projeto, e um projeto que seja adaptado à sua rotina, porque a marcenaria, nela temos a possibilidade, né, de trabalhar com gavetões, com portas, mas cada pessoa gosta de um tipo desses para poder fazer os armazenamentos. Então, por isso que o ideal é que seja programado uma marcenaria que adapte na sua rotina. Me diz aqui, o que você tem na sua cozinha que você detesta e o que você tem nela que você ama?